Confesso que a gente nunca pode dizer que não está preparado, porque a gente tem que estar sempre preparado quando o soldado é chamado. Mas eu quero dizer para vocês que eu fiz um rascunho na minha ficha de hora da empresa, só para vocês terem uma ideia. Nós vamos meditar na palavra em João 14. João 14. Mas antes de nós entrarmos na palavra, eu quero dar um breve testemunho sobre a vida da minha mãe. E quero também fazer um agradecimento à igreja Casa do Oleiro, a cada irmão que se sensibilizou, que orou pela vida da minha mãe. E eu quero dizer para vocês que ela está curada. Aleluia! Glória a Deus! Deus bradou, cuidou, em meio ao sofrimento que ela passou, mas ela recebeu o diagnóstico de estar curada. Aleluia! Ela precisa ainda passar por alguns exames, mas o médico, ela já está falando, tirou a tráquea, já está conversando, falando. E eu quero dizer para vocês que a maior alegria que eu tive foi poder ouvir a voz da minha mãe de novo. Aleluia! Vocês não têm noção que foram 6 meses sem poder ouvir a voz dela. E foi impressionante o que Deus fez. Aleluia! Por isso é o meu agradecimento, primeiro a Deus, em primeiro lugar, depois ao nosso pastor, à nossa igreja, a cada irmão que tirou, nem que foi 5 minutos para orar, mas a sua oração, ela trouxe cura. Oh, glória! A oração é a cura do crente. Vamos lá, a palavra João 14, 1. Uma palavra eu trouxe bem simples, porque eu ainda estava montando essa pregação, tá? Eu não terminei de montar ela. Então, João 14, 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O tema dessa pregação é acalmar o seu coração. Pode sentar. Talvez você esteja passando por alguma turbulência, algum problema, como todos nós temos. E eu sei que é difícil a gente acalmar o coração no momento de uma tempestade. Eu sei que é difícil a gente escutar até o nosso pastor no momento de uma tempestade. E todos nós enfrentamos momentos de dificuldades e incertezas, que muitas vezes levam os nossos sentimentos e medos. E em João 14:1, Jesus nos dá uma palavra de conforto. O que é o conforto? Não se turbe. Credes em mim. Jesus pede para você ficar tranquilo. Te acalma. Eu estou contigo. Nada de mal vai te acontecer. Se você crer no Senhor Jesus, as coisas ficam mais fáceis. Você pode entender, talvez você acha difícil. Lá fora, quando a gente era do mundão, como o pastor falou aqui, eu fui músico de 18 anos. Eu adorava Satanás e achava que era feliz. Mas aí eu comecei a entender
quando Jesus veio, conversou e falou comigo Aleluia. naquela noite. As pessoas até me chamaram de louco, tá? Eu estava em cima de um palco, fazendo uma passagem de som antes de começar o baile, e eu escutei uma voz dizendo assim: o que estás fazendo aqui? Meu Deus, Jesus. Você não está entendendo, você não entendeu. O Senhor falou: Aleluia. o que estás fazendo aqui? Meu Deus. E eu, naquele momento, eu olhei para o lado, falei com o guitarrista, eu disse: falasse comigo? Ele disse: não, cara, tá doido, tá bêbado? Ele disse: não estava bêbado ainda. Virei para o outro lado: irmão, falou comigo? Não falei contigo. Então eu estou ficando doido. Voltei a cantar a música, passar o som, daqui a pouquinho de novo. O que estás fazendo aqui? Meu Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, que naquela noite eu não consegui beber. Ei, Jesus, ó. Aquela noite, tudo que tinha que acontecer de errado aconteceu. O som não funcionou, as músicas não iam, eu fiquei rouco. Meu Eu não Deus. ficava louco. Eu cantava de terça a domingo e não ficava louco. E tomava cerveja, tomava uísque, tomava vinho e ficava louco. E aquele dia eu fiquei rouco. Eu não consegui cantar. E aquilo ficou me incomodando. Me incomodando. Eu vim para casa, não consegui dormir, e aquilo me incomodando. E eu estava passando um momento da minha vida muito difícil. Por isso que eu estou contando meu testemunho a vocês, para vocês entenderem o tema. Acalma o seu coração. Eu estava numa turbulência. E eu fui trabalhar e cheguei no emprego, trabalhei o dia todo. Quando eu saio de lá, eu entrei dentro do carro, tinha um Ford, um Escort. Liguei o carro acendeu aquela luzinha abençoada, amarelinha lá, da reserva. E aí eu falei com Deus, eu disse: Deus, aonde parar esse carro eu vou entrar. Meu Pai amado. É Deus. Desafio. É um desafio. E a palavra de Deus diz: credes em mim. Aleluia. E eu saí da empresa, e vocês sabem onde é que parou o carro? Na frente da Igreja Universal. Aleluia. Glória a Deus. E os irmãos empurraram o carro para dentro do pátio, me ajudaram. Os irmãos abençoados, tá? Me ajudaram. E eu sentei lá no cantinho. Hoje eu olho para o Del e me relembrou aquele rapaz. Lá no cantinho eu sentei todo sujo. E o rapaz tocando teclado. O rapaz tocando teclado. E ele tocava o teclado e falava da minha vida. Tocava o teclado de Jesus. E foi naquele instante, naquele culto, que eu decidi aceitar a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Eu decidi ir aos caminhos do Senhor. Glória a Deus. E aí eu vou falar para vocês, a luta não terminou não. Que o inimigo, ele é malicioso, ele faz as coisas. E na palavra de Deus diz, na primeira lição que a gente tira desse tema, de João 14:1, você precisa confiar em Deus. Salmo 56, se eu quiser abrir a Bíblia. Salmo 56. No 3 e 4. Confiança em Deus. Num dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me podes
fazer a cara. Confiar em Deus. E naquele dia eu aceitei a Jesus. No outro dia seguinte liguei para o dono da banda que eu tocava e disse para ele: eu preciso que você arrume um vocalista, que eu estou saindo, eu estou indo para os caminhos do Senhor. Aleluia. E não quero me escutar. Mas como a gente tinha contrato, eu era funcionário, eu tinha que pagar os 30 dias. O inimigo se levantou. É assim mesmo. Deu 30, deu 60, deu 70, deu 80 dias e não conseguia achar o cantor para entrar no meu lugar. Quando deu 90 dias, eu disse para ele: eu não vou mais. E aí apareceu um abençoado lá e engatou e conseguiu ficar na banda. E dali para frente eu comecei a trabalhar na obra de Deus. Aleluia. E Deus vem, desde aquela época, falando tanto comigo, vem me ensinando a acalmar meu coração. Oh, Deus poderoso. Mais um exemplo da minha vida para vocês. Eu sempre fui um cara muito afoito às coisas, principalmente na parte sentimental. Eu tive muita desilusão com pessoas. Mas quando Deus quer fazer a coisa certa, e Deus faz a coisa certa, Ele colocou uma pessoa abençoada. Aleluia. Que hoje eu posso dizer de todo o meu coração: Aleluia, Jesus. muito obrigado, Senhor, por você ter colocado uma esposa maravilhosa. Aleluia. Uma companheira. Deus sabe de todas as coisas. Então você precisa confiar. Você precisa esperar. Eclesiastes 3: esperei com paciência no Senhor. Isso. Existe um tempo para todas as coisas. Salmo 40: esperei com paciência no Senhor. E Eclesiastes 3: existe um tempo determinado para todas as coisas. E esse tempo era o tempo que eu precisava. É o tempo que nós precisamos. Talvez você está aqui nesta noite precisando ouvir de Deus algo positivo, mas Deus também te ensina pelo algo negativo, pelo não. O não de Deus é o sim. Você tem que entender o que Deus quer contigo nesta noite. Ele nos lembra que, mesmo nas tribulações, nós podemos confiar em Deus e encontrar a paz em suas promessas. O Senhor, quando Ele promete, você pode esperar que vai acontecer. Aleluia. As promessas de Deus, elas não falham. É, Jesus. Aleluia. As promessas de Deus, Eu creio, Jesus. Eu creio. elas não falham nunca. E este versículo que a gente está discursando hoje, é um versículo que fala sobre a despedida de Jesus Cristo. Porque logo à frente vem a sua crucificação. Jesus sabia que os seus seguidores enfrentariam dias difíceis, repletos de dúvidas e medo. Por isso que o Senhor revela na palavra de conforto e fé a sua presença sempre continuará com eles e o seu retorno está garantido. Confiança em Deus, confiar em Jesus. Jesus estava prestes a ser crucificado. Seus discípulos estavam com medo. E Jesus diz que era para eles ficarem na presença, na palavra, porque o retorno dele estava garantido.
Então o que a gente pode tirar neste versículo 14? Eu nem terminei a pregação, falta mais um pedaço ainda, mas a confiança em Deus, você precisa confiar, você precisa estar sempre na confiança dependente de Deus. O que é a dependência de Deus? É o que eu fiz nessa madrugada. Essa madrugada eu rodei quase 700 quilômetros, 500 eu rodei chorando. Eu falei para minha esposa, eu cantei acho que uns 10 hinos no caminhão, botei bem alto, me abri os vidros para dar sono, cantei bastante, chorei muito. E a única coisa que o Senhor dizia: acalma. Oh Deus. Acalma. É só uma fase, é só um momento. Agora eu preciso de ti aqui. Mas é só para te moldar, é só para te fortalecer, te fazer ficar mais forte. É só para você entender o meu propósito. Só para você entender o que eu quero de ti. E eu falei para minha esposa: Deus está me cobrando. Eu preciso voltar para a igreja. Eu preciso voltar a fazer a obra. Eu preciso voltar a louvar. E cada vez que eu saio para viajar é uma tortura. Minha esposa sabe. E é ela que me dá força. Porque eu já tinha desistido. Eu já tinha largado tudo. Esses dias eu falei para ela, eu estava lá no Espírito Santo, eu disse: eu vou embora, vou deixar essa carreta aqui, vou pegar o avião e vou embora. Não aguento mais. Pensa, 3 dias no posto de gasolina. Meu Deus. Mas aí veio o Senhor e disse: acalma o teu coração. Eu estou contigo. Glória a Deus. Existe um tempo determinado para todas as coisas. E talvez eu esteja passando por esse processo porque Ele quer retirar mais de mim. Ter esperança no futuro. Jesus nos coloca uma lição para a gente ter a esperança no futuro. Porque quando Jesus foi crucificado, todo mundo estava com medo, mas Ele disse que Ele voltaria. A esperança no futuro. Eu vou voltar. Em Romanos 8,18 fala sobre ter essa esperança. E a paz. Você ter paz. Você precisa estar em paz. E nesse mundo de hoje é difícil a gente estar em paz, né? De vez em quando vem umas coisas assim para tirar a gente do sério. Essa terceira lição, ter a paz em Jesus. Ter a paz em Jesus é você ficar em comunhão com o Senhor. É você tirar pelo menos 5 minutinhos do teu dia, que é atribulado, que é corrido, lá no cantinho e falar com o Senhor. Aleluia. E eu faço isso. Antes de eu entrar dentro do meu caminhão, eu coloco nas mãos dele. Aleluia, Jesus. E digo para ele: Senhor, me leva. É o Senhor que está guiando este caminhão, não sou eu. Me leva e me traga. Aleluia, para minha Jesus. família, Santo para teu tua nome. casa. Poderoso Deus de glória. E talvez a gente seja tão pequeno no orar, mas se você soubesse que uma simples oração, um simples agradecimento a Deus já é muita coisa. Então a palavra de Deus diz: não se turbe o vosso coração. Creis em Deus, também creio em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos o lugar. O Senhor vai preparar o que quer. Lugar para nós. Aleluia. O nosso galardão não é aqui na terra, não. Jesus está preparando um lugar especial. Oh, glória, no céu. aleluia. É no céu. Oh, Deus. Aqui Deus, obrigado, Jesus. vai ficar tudo.
Então por que você briga por um carro? Por que você briga por uma roupa? Por que você briga com um irmão, com um vizinho? Se nada disso você vai levar. Meu Deus. Por que você briga por herança? Por que você briga por coisas mundanas? Se nada disso você vai levar. E a única coisa que eu quero brigar é para ir para o céu. Aleluia. Oh, glória. Se você crê nisso, lute. Brigue com o teu inimigo, mas brigue de joelho. Aleluia. Porque toda batalha é vencida, não é com a força. Toda batalha é vencida no joelho. Oh, aleluia. E eu tenho uma pessoa muito poderosa no joelho, que é a minha mãezinha. Ela não é crente, mas se vocês vissem essa mulher orando, olha, os crentes iam ficar apavorados. Os crentes iam se assustar. E a minha esposa também. A minha esposa, quando ela bota o joelho no chão, eu não consigo nem ficar Aleluia. perto. Glória a Deus. Aleluia. Você sente a presença de Deus. E se você quer que mude as coisas na sua casa, na sua vida, você tem que começar a colocar os joelhos no chão, a tua cara no pó. Oh, Deus poderoso. Porque é só assim que o Senhor vai tratar e vai te guardar. Porque Ele quer que você seja íntimo dele. Oh, Jesus. Às vezes você abre o teu coração para um irmão que está do lado e não abre o teu coração para Jesus, Meu para Deus. Eu fazia isso. Eu contava para o irmão, está acontecendo isso na minha vida. E a partir do momento que eu parei de contar e falar só com Deus, tem poder. Oh, Jesus. Ele tem poder. Aleluia. O Senhor tem poder. Ele sabe de todas as coisas. Na própria Bíblia diz, em João 14, se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. E por que não pedimos? Eu não quero pedir carro, não quero pedir dinheiro. Eu quero pedir a salvação. Eu Oh, quero a glória. Jesus. Aleluia. E é isso que você tem que fazer. Deixa um pouquinho de lado essas coisas mundanas. Começa a buscar de verdade o Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Vou te contar um fato interessante, pastor. O senhor sabe que a Vanessa tem um menino, tem uma menina. E foi essa semana, meu amor, que aconteceu. Está acontecendo algumas coisas e, né? Vamos orar porque tem que orar. E se vocês soubessem o que o menino de 9 anos fez, ele entrou no quarto dele, se ajudou a orar. Aleluia. E ele foi para mim e ele disse: mãe, Jesus respondeu. Aleluia. Eu acho que não deu 10, 20 minutos. Ela recebeu uma mensagem. Aleluia. Glória a Deus. Uma criança. Então incentive o teu filho a fazer algo. Incentiva o teu filho a vir à igreja. Incentive o teu filho a falar com Deus. Aleluia. Porque o mundo aí fora, irmãos, vocês não têm noção do que é aí fora. Eu ontem, quando estava vindo, aconteceu um acidente e na Barra do Tuna, um lugar bem perigoso que tem aqui na região de São Paulo, e parou fila, deu mais ou menos uns 20 km de fila. O pessoal estava roubando, assaltando os motoristas.
E eu dizia assim: Senhor, eu estou aqui no meio. Eu também sou uma presa fácil. Não deixe que aconteça nada. Eles foram nos caminhões da frente, do lado, de trás, e não chegaram no caminhão. Aleluia. Fé, confiança. No sábado à noite, um amigo meu foi sequestrado em São Paulo. Meu Deus. Roubaram o caminhão, levaram a carga e o caminhão e ele. E logo em seguida veio a mensagem do irmão dele para mim: cara, ora, cara, meu irmão está desaparecido em Guarulhos. Eu disse: cara, estou passando aqui em Guarulhos agora. Disse: aí, foi aí mesmo. Para a honra e a glória do Senhor Jesus, depois de conversar, de orar, de pedir para Deus, ele foi encontrado na segunda-feira. Tem só o caminhão não. O caminhão eles levaram, sumiram com a carga e o caminhão. Mas ele está bem. Aleluia. Já está em casa, né? Assustado, muito assustado. Até falou que não quer mais viajar, não quer mais. Muito assustado. E eu disse para ele: cara, onde é que tu foi assaltado? Foi na Fernão Dias. E eu passei nesse lugar por volta do mesmo horário que ele foi assaltado. Ele foi às 7 da noite de sábado e eu passei às 7 da noite de domingo, no mesmo lugar. E eu disse para ele: irmão, vai na igreja. Deus tem algo contigo, Deus quer falar contigo, Deus tem algo muito grande na tua vida. E eu tenho certeza que você está fazendo certo. Entrega esse caminhão, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, que Ele fará. A mensagem que eu trago para vocês é simples. A palavra de Deus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se você quer um manual para a vida, o manual está aqui. É, Jesus. Só que é difícil você seguir isso aqui. Você precisa buscar. E cada vez mais que você buscar, mais você está. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado, pastor, pela oportunidade. Glória a Deus. Eu quero, na próxima vez, trazer a pregação toda completinha.